O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve entregar à PGR até terça-feira, 26, os indiciamentos feitos pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre um plano golpista elaborado em 2022. Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto, que foi vice na chapa do Bolsonaro, a chapa derrotada em 2022, e o ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, além do tenente-coronel Mauro Cid. A expectativa é de que a decisão da PGR de denunciar ou não os indiciados fique para fevereiro, fevereiro de 2025, portanto, já que o relatório da PF enviado ao Supremo tem mais de 800 páginas. Com isso, abre-se a possibilidade de o STF se pronunciar sobre o recebimento ou não da denúncia ainda no primeiro trimestre de 2025. Após essa fase, abre-se a etapa para instrução processual e coleta de novos depoimentos. É claro que isso se o STF abrir, mas como é muita gente, certamente o STF vai abrir ação penal sobre, pelo menos, várias dessas pessoas. Eventualmente pode recusar a abertura de algumas delas. Então, assim, tem o primeiro filtro do relatório da PF na PGR, depois tem um segundo filtro no STF. Como PGR e STF andam bastante alinhados, pode ser que o segundo filtro não seja tão grande assim, né? Para a gente dizer o mínimo. Então, depois dessa fase, abre-se aí a etapa para instrução processual, coleta de novos depoimentos, e no fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro classificou as investigações como chifre em cabeça de cavalo e falou em PF de Moraes. Vamos assistir. Presidente, o senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva, não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre de Moraes. É uma piada. Presidente, 2 perguntas, sim ou não? O senhor vai ser candidato em 26? Sim! É isso aí, minha gente. Valeu aí na live aqui. Valeu aí na barbearia WE, aqui em São Miguel dos Milagres. Vamos embora. Aí ajeitou o cabelo mesmo, rapaz. O cabelo, bicho. Rapaz. E aí, deu grau, presidente? Rapaz. Agora. Show. Carnaval de volta aqui. E essa barbinha, presidente? É a moda agora nova? É pedido da esposa, né? A esposa dá um... Quer dizer que é pedido da Michelle a barba? É pedido dela, ela merece. Valeu, pessoal. Tá aí, Duda Teixeira, Bolsonaro afetando despreocupação nesse vídeo ali, informal, tentando sair pela zoeira. É o que resta para ele? Ele tá mostrando aí que tá de boa, mas realmente não tem como não ficar preocupado com 884 páginas, sendo que a gente sabe que o objetivo da PF é chegar exatamente até ele. E interessante que o Bolsonaro também tem dito seguidamente que tem esse objetivo de se candidatar em 2026. Ele não abre mão disso, ele não deixa que ninguém assuma a possibilidade de se candidatar aí pela direita, né? Ele diz que é ele, e como eu falei aqui outro dia, isso faz um sentido na estratégia dele, né? O Bolsonaro segura a bola na mão dele para evitar de ficar isolado, né? Ele tem medo de que durante esse julgamento que ele seja esquecido. Então, ele dizer que ele vai ser o candidato, ele obriga que todos os outros políticos da direita mantenham esse apoio para ele aí durante esse julgamento. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, baseada na aplicação de uma lei em relação àquela reunião com os embaixadores. A gente analisou na época tudo que aconteceu aqui no Papo Antagonista. No entanto, ele, assim como fez o Lula lá atrás, quando era investigado pela Lava Jato e até
quando estava em vias de ser preso, etc., mantém a candidatura, ele continua falando que ele é o verdadeiro candidato, que ele é o líder da direita, etc., e a gente vai, como estava dizendo no final da semana passada, ver a movimentação dessas lideranças no campo oposto ao do petismo até 2026. O Bolsonaro já teve algumas tretas com o Ronaldo Caiado, atual governador reeleito de Goiás, que já anunciou que vai ser candidato em 2026 pela União Brasil, e pelo menos é o partido dele nesse momento. Então vamos ver se o Caiado vai se descolar mais do Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tem aí o maior meio de ação, está na capital financeira do país, ele é mais colado ao Bolsonaro, porque foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro e, obviamente, tem ali um histórico pessoal. Outro dia, a gente mostrou na sexta-feira, ele saiu em defesa do Bolsonaro, sem entrar muito em elementos específicos a respeito desse indiciamento, falando genericamente de narrativas contra o ex-presidente, ao mesmo tempo falando, espero que a investigação traga a verdade à tona, etc., mas é alguém ali mais do entorno do Bolsonaro, embora não seja alguém, vamos dizer assim, com condutas e falas mais bolsonaristas, do ponto de vista mais radicalizado. É alguém visto mais como um centro-direita, alguém mais pragmático, mais técnico, menos ideológico. Aliás, falou no começo do seu governo em São Paulo que o cidadão paulista, por exemplo, ele não está preocupado com direita e esquerda na hora de demandar a solução para problemas específicos, o buraco na rua, o problema que existe no bairro dele, a questão de segurança, etc. Então ele tem uma pegada mais pragmática. E tem outras lideranças aí que estão correndo por fora nesse xadrez político-eleitoral. Duda, quer falar, diga? E nesse xadrez tem uma peça interessante que o Pablo Marçal parece estar em negociações com a União Brasil. Que é o partido do Caiado. Pois é, Duda Teixeira. E aí? Vai ter briga para quem vai ser o candidato ou a gente vai ter uma chapa Caiado-Marçal? Vai ter briga. Obviamente nenhum deles aceitaria ser o vice-presidente na chapa. Mas é um movimento interessante, porque a União Brasil viu o que todo mundo viu. O Pablo Marçal foi candidato aqui em São Paulo por um partido PRTB, um partido nanico, e ainda assim conseguiu 30% das intenções de voto. Não foi para o segundo turno por muito pouco. E aí, as pesquisas que saíram depois sobre intenção de votos no Brasil inteiro, ele aparecia muito bem posicionado, acho que até estava em primeiro lugar. Então é claro que a União Brasil viu isso e falou assim, puxa, se eu trouxer o Pablo Marçal aqui e ele não ficar inelegível, eu tenho uma grande chance de repente, ganhar a presidência em 2026. E isso, óbvio, é um problemão para o Caiado, porque o Caiado já se disse ali pré-candidato pela União do Brasil já faz muito tempo, acho que é do começo do ano que ele falou isso, né? Então seria uma treta interna. E um Pablo Marçal se lançando pela União Brasil também é um problema para o Bolsonaro, né? Porque se todo mundo de repente for atrás do Pablo Marçal, candidato pela União Brasil, e vendo que o Pablo Marçal tem chance, aí tem esse problema para o Bolsonaro, que é ele se sentir ali isolado e começar a perder o apoio do Bolsonaro, uma vez que ele vai ser visto como um presidente que não tem, ou como um político que não tem expectativa de poder. As pessoas geralmente vão em torno daqueles sujeitos que vão ter chance de ser poderosos no futuro, né? Se o Bolsonaro está inelegível e não tem chance depois de voltar a se candidatar, naturalmente as pessoas vão procurar outra pessoa para seguir que não ele. Muito bem, a gente já chama o Ricardo Kertzmann, mas só soltar esse vídeo aqui ao lado do Gilson Machado, ex-ministro do Turismo. O Bolsonaro chorou e afirmou que o seu defeito foi jogar limpo. Será que foi isso mesmo? Vamos assistir agora que o nosso roteiro já está todo organizado aqui. A gente estava com o roteiro de outro dia, agora o programa está certinho. Pode soltar. Nunca na história do Nordeste foi feito por um governo o que esse homem fez. E o nordestino sabe reconhecer isso. E a transposição, o fim do carro-pipa, a irrigação. O título da terra para o trabalhador ter o seu valor. O dinheiro do Brasil ia para o povo
caber da gente o que foram as eleições, o milagre da vida, montar um ministério, contar com amigos e deixar um legado que é reconhecido em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo. Até fora do Brasil também. Do mundo. E isso a gente tem a nossa marca da liberdade, a de expressão, a legítima de defesa, a família, tudo pesa. E essa marca ficou. Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida. Mas valeu a pena. Vale a pena, presidente. E a gente vai voltar em 26. E se eu for embora hoje, vale a pena. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Valeu. Que cena, que teatro. Tem nas redes sociais muitas vezes as listas, né, de músicas para morrer antes de ouvir, aquelas listas irônicas, a produção está me lembrando aqui. Ricardo Kertzmann, diretamente de Belo Horizonte, vai comentar essa sanfona, essa choradeira, essa suposta luta pela liberdade. Esse é o Jair Bolsonaro do marketing, da propaganda, ou o Jair Bolsonaro da realidade? Diga aí, Ricardo Kertzmann. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos amigos antagonistas. É o Bolsonaro do marketing, mas do péssimo marketing. Assim como é a turma que planejou pessimamente, né, o golpe de Estado e tudo mais. Chega a ser patético a gente ouvir o ex-presidente da República falar em jogar limpo diante de tudo que a gente sabe. E não sabe, Felipe, através de disse-me-disse ou narrativas, como o pessoal gosta de falar, não. A gente sabe através de provas, através de documentos. Há uma fartura dessas provas e documentos que mostram cabalmente tudo que foi feito nesses últimos anos. Se utilizar agentes do Estado, se utilizar o próprio ajudante de ordens para poder falsificar cartão de vacina, se isso é jogar limpo, Felipe, se você utilizar o aparato, a Secretaria-Geral da Presidência da República, para poder organizar, para poder planejar um assassinato de autoridade, se isso é jogar limpo, Felipe, se você utilizar, se você contar com o seu candidato a vice-presidente para poder servir como organizador de uma reunião dessa, como foi a reunião desse planejamento desse golpe, ou mesmo ele, Jair Bolsonaro, você tem feito, você tem mostrado no Papo Antagonista durante a semana passada inteira, de forma ordenada, de forma cronológica, todas as declarações, todos os vídeos, todas as reuniões, todas as falas. Se tudo aquilo é jogar limpo, eu sinceramente eu não sei o que seria jogar sujo. E sobre o indiciamento, Felipe, me permite dar um pitaco sobre isso? Eu nem sei, porque muito tem se falado a respeito do prazo que o PGR agora vai levar para poder oferecer a denúncia para o STF, ele vai ter cuidado, vai querer analisar tudo tecnicamente. Sinceramente, Felipe, eu acredito que pouco importa a qualidade desse indiciamento que chegou, que vai chegar para a Procuradoria-Geral, e até mesmo da qualidade do que ele vai levar adiante para o STF, porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro e alguns de seus auxiliares diretos, né, o Braga Neto, o general Heleno, esses outros aí que participaram do plano, aí já não é mais plano, participaram de uma ação já deliberada, de uma ação em curso, para poder atentar contra o Estado Democrático de Direito e autoridades, né, o presidente e vice-presidente, o ministro do STF, isso tudo aconteceu. Eu acho que esses caras, sem querer fazer algum trocadilho aqui, eles estão com um X, né, que não é o X do Elon Musk, não. Eles estão com um X de todo o tamanho marcado nas costas. Então, independentemente da qualidade do trabalho que vai chegar ao Supremo, eu acredito que essa turma vai receber uma pena, ou vão receber penas muito pesadas. E eu estou muito curioso quando chegar a essa fase, porque eu acho que o STF vai se deparar com um paradigma que ele próprio criou. Porque no momento em que eles penalizam com 15, 17 anos de cadeia, boa parte daquelas pessoas que foi para Brasília e depredou as sedes dos três poderes, porque pintou a estátua lá com batom, o outro destruiu uma obra sacra, quando essa turma leva 15, 17 anos de cadeia, quantos anos vão levar de cadeia quem efetivamente planejou e começou a atuar para assassinar autoridades públicas e dar um golpe de Estado?
Pois é, o planejamento Punhal Verde e Amarelo, lembrando, foi criado e impresso, segundo a Polícia Federal, por Mário Fernandes, um general reformado que era secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. Portanto, era ali um secretário do Bolsonaro no governo. Mostrei na semana passada a participação dele na reunião de 5 de julho de 2022, ele defendendo que algo fosse feito antes da eleição, assim como o general Augusto Heleno e o Bolsonaro. No dia 7 de dezembro, entre outros dias de reunião com os chefes das Forças Armadas, foi lá apresentar minutas para dar um golpe de Estado com ares de legitimidade, né? Estado de defesa, estado de sítio, garantia da lei e da ordem. Olha, eu ia falando do que aconteceu na reunião de 7 de dezembro de 2022. Eu prometi na semana passada que publicaria a cronologia mais completa, porque todos os detalhes, evidentemente, não cabem nem sequer num capítulo de livro, mas eu vou publicar até amanhã uma cronologia mais completa em oantagonista.com.br, que reúne não só as informações de blocos que a gente fez na semana passada, que renderam 2 cortes importantes, cronologia do plano, parte 1, cronologia do plano, parte 2, mas que envolve também vários outros elementos, e quanto mais eu fui escarafunchando, não só os relatórios, os depoimentos dos investigados, mas também o nosso próprio baú, e concatenando todos aqueles fatos e elementos, mais indignado você vai ficando com o reacionarismo aloprado de alguns, e até com alguns elementos de perversidade de outros. Então, assim, primeiro vou resumir o caso da reunião do Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá apresentar as minutas que são consideradas golpistas pelos investigadores, e obviamente eram minutas ali que previam um golpe de Estado, quer dizer, uma tentativa de simular o resultado eleitoral, mas com áreas de legitimidade, por meio de institutos jurídicos estabelecidos como estado de sítio, estado de defesa, garantia da lei e da ordem. O que aconteceu naquelas reuniões? Porque foram várias, mas teve uma em 7 de setembro que não tinha, aliás, o comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, mas que tinha o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. E o Batista Júnior participou de outras reuniões com o mesmo teor e confirmou tudo, assim como o Freire Gomes. O que os dois relataram em depoimento à Polícia Federal? Que o Bolsonaro fez isso mesmo, que são os comandantes das Forças Armadas. É até engraçado que alguns bolsonaristas esperam tudo das Forças Armadas, aí quando o comandante das Forças Armadas relata o que aconteceu, aí não acredita no comandante das Forças Armadas de quem esperava tudo, né? Porque ou faz do jeito que quer, ou então está mentindo, etc. Na verdade, estavam relatando aquilo que aconteceu, e todos os elementos apontam para isso. O Freire Gomes se recusou a aderir a um golpe de Estado, falou que o Exército não faria isso. E o Batista Júnior, nas reuniões das quais participou, falou a mesma coisa. E o Freire Gomes, de acordo com aquilo que foi confirmado pelo Batista Júnior, falou para o Bolsonaro, então presidente da República, que teria que prendê-lo se ele partisse para a consumação de um golpe de Estado, se ele partisse para alguma daquelas atitudes que, obviamente, ele pinta como uma jogada dentro das 4 linhas, mas que não é uma atitude dentro das 4 linhas. E o Bolsonaro, ele ficou com medo de ser preso. Ele tinha medo de perder o poder e eventualmente ser preso lá na frente. Só que, como o Freire Gomes ameaçou prendê-lo caso ele tentasse melar o resultado eleitoral, ele ficou com medo de ser preso antes. Então chegou a pensar 2 vezes aí depois, mas tentou, consultou, buscou o apoio, inclusive declarou, como eu mostrei na semana passada, que o que dependia de outros setores da sociedade deve ser trabalhado, quer dizer, aquele apoio deveria ser buscado. Agora, qual é um elemento de perversidade que aparece nessa história? Eu quero chamar a atenção aqui e vai estar muito bem contextualizado na minha cronologia. O que aconteceu no dia 15 de dezembro de 2022, portanto 8 dias depois de uma dessas reuniões. O que aconteceu foi o seguinte: o general Braga Neto, que olha só, foi vice na chapa do Bolsonaro, podia, se eles tivessem ganho a eleição, ser o atual vice-presidente da República. Ele orientou o sujeito chamado Ailton Gonçalves Moraes Barros, numa mensagem que foi interceptada pela Polícia Federal, ele orientou a infernizar a vida do comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, que tinha se recusado a aderir ao golpe de Estado.
E tá lá a mensagem do Braga Neto. Muitas pessoas que não leem os detalhes dessa história não atentam para essas coisas. Abro aspas aqui para o Braga Neto. Senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas e ele fechado na mordomia, negociando favores. Que é como eles fazem para fritar as pessoas, que não são completamente subservientes às vontades alopradas deles. Aí ele continua, daí para frente, inferniza a vida dele e da família. Fecha aspas. Vou repetir, inferniza a vida dele e da família. Esse é o Braga Neto orientando o Ailton a fazer isso com o Carlos Batista Júnior, que era comandante da aeronáutica no final do governo Bolsonaro. E ele passou a ser atacado nas redes sociais. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem, Ricardo Kerstmann sabe bem também o que é ser atacado por uma horda de militantes fanatizados, radicalizados, que não quer que você faça o certo, que não quer que você desempenhe as suas atividades conforme os princípios daquele cargo, daquela profissão, daquele ofício. No caso do comandante da aeronáutica, se negar, evidentemente, a praticar um golpe de Estado. Há outros problemas no país, há problemas na República, sem dúvida. Mas não é ele que vai resolver tudo com um golpe de Estado. O papel do jornalista é expor a verdade, os fatos, doa quem doer, é não mudar de princípios e critérios porque mudou o governo. Não, antes continua vigiando o governo com os mesmos princípios, com os mesmos critérios. E a militância faz o quê? Quando tem um apito de cachorro lá de cima, ela vai e ataca e tenta fazer a fritura. E mirou até a família. Tem aqui trechos no depoimento citados pela Polícia Federal, e aí questiona o Carlos Batista Júnior a respeito de postagem do filho, onde um monte de bolsonarista foi lá para atacar ele, aí o filho acabou respondendo, etc. Acabou sofrendo uma pressão na família, por ordem que foi descoberta com todas as letras lá de cima do número 2 do bolsonarismo. Do número 2, porque era o vice na chapa presidencial derrotada. Então, o Batista Júnior é questionado pela Polícia Federal. Por que ele acha que aquela mensagem foi feita, e quando você vê a cronologia, você percebe que era o momento em que ele estava se recusando a aderir aquelas iniciativas golpistas. Então, assim, é muito grave aquilo que aconteceu. E, em primeiro lugar, é preciso saber o que aconteceu. Depois, vamos analisar a individualização das condutas, o enquadramento penal, tudo isso vai ser analisado aqui no programa. O que acontece é que muita gente quer pular. As pessoas não sabem o que aconteceu, não leram os relatórios, as fontes primárias. Espero que leiam a cronologia que eu vou publicar, para entender o que essa gente estava fazendo. Não era pouca coisa, não. Era grave. E a gente precisa descrever esse capítulo da história, Duda Teixeira. Vale destacar esses militares que foram fiéis ao Estado brasileiro, à República, que negaram esses pedidos aí para que eles realizassem um golpe de Estado ou uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os nossos militares, não vou dizer todos eles, né, mas esses que fizeram isso, que disseram não, eles agiram porque, obviamente, muitos têm realmente valores democráticos. Nós estamos falando já de uma ou duas gerações depois da geração que vivenciou aqui a ditadura militar no Brasil. Eles também, muitos deles entendem que qualquer golpe do tipo no Brasil isolaria muito o país. Vários outros países cortariam relações aqui com o Brasil, e as Forças Armadas brasileiras hoje têm vários projetos aí de intercâmbio com os Estados Unidos e com outras nações. Então, eles também não querem nenhum tipo de isolamento. E, por fim, muitos militares também já entendiam que eles teriam uma boa relação num governo Lula, né? O governo Lula, no passado, com aquelas missões de paz no Haiti, que veio por causa daquele desejo de mudança no Conselho de Segurança da ONU. Então, o governo Lula, construção de submarino, então, várias coisas que
que os militares ganharam nos governos, nos 2 primeiros mandatos do Lula. Então, muitos não tinham ali uma perspectiva de que, tipo, se o Lula for eleito de novo, vai acabar o mundo, vai acabar o Brasil, né? Eles vinham ali que poderiam continuar tendo uma participação na política, nas Forças Armadas no futuro. Então, vários aí, acho que até a maioria resistiu a essas tentações aí.